Fala, meus queridos, seja bem-vindo à parte 5 do nosso vídeo de Lei Complementar número 70/2016, tá? Essa Lei Complementar número 70/2016 fala sobre o regime disciplinar dos servidores da Guarda Municipal do município de Lagarto, beleza? Então eu vou adiantar o máximo possível para a gente tentar finalizar essa lei complementar número 70 aqui na nossa videoaula de número 5, certo? Mas antes de iniciar aqui o artigo 43, né, de dar continuidade aqui do artigo 43, não deixe de se inscrever no canal, curtam, comentem e compartilhem, beleza? Isso ajuda muito no nosso engajamento. E aí, todo vídeo eu tô pedindo, comentem, compartilhem, se inscreva no canal. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Beleza, pessoal? Dá essa moral pra gente aí e vamos iniciar aqui a nossa lei complementar número 70/2016, parte 5, beleza? Então vamos lá. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases. Então vamos lá. Primeiro se inicia com a instauração, né? Com a publicação do ato instaurador. Vem agora o inquérito administrativo, que compreende a instrução, a indiciação com defesa, relatório circunstanciado conclusivo, tá? E por fim, vem aí o julgamento, beleza? Então, essas aqui são as três fases do processo: a instauração, o inquérito administrativo e o julgamento, beleza? Professor, cai em prova? Cara, nunca vi falando sobre isso aqui. Para ser sincero, procurei algumas questões que falassem sobre as fases do processo e negativo, certo? Vamos dar continuidade. Artigo 44. Após a instauração do procedimento disciplinar, deve ser realizada a notificação prévia do servidor acusado para que possa acompanhar o processo pessoalmente, sendo-lhe facultado constituir procurador. Ou seja, fica a critério dele se ele quer colocar um advogado, se ele vai se defender por conta própria, enfim, certo? Essa aqui é a notificação prévia. Veja que o facultado, certo, é de que ele não é obrigado a constituir um defensor, tá? Ele não é obrigado a constituir um defensor, beleza? Parágrafo 1º. A notificação prévia deve ser entregue pessoalmente ao servidor. Parágrafo 2º. Achando-se o servidor em lugar incerto e não sabido, será notificado por edital, publicado no Diário Oficial ou semanário e em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido, tá? Então, o servidor ele será notificado, ele será noticiado, né, daquela abertura daquele PAD de uma forma ou de outra, tá? De uma forma ou de outra. Então, ele pode receber a notificação prévia em mãos, né? Ou, se o servidor não for encontrado, né, poderá aí ser noticiado por edital, publicado no Diário Oficial, semanário, como também jornal de grande circulação, tá? Mas ele tem que estar ciente daquela situação ali que está por vir, né? Parágrafo 3º. Não é necessário que o procurador constituído seja advogado ou tenha formação jurídica. Muito importante aqui, vai, pessoal, aí. Não é necessário que o procurador constituído seja advogado ou tenha formação jurídica, certo? Artigo 45. A notificação prévia deve conter número do processo administrativo, número da portaria instaurada no processo, local e horário de funcionamento da comissão sindicante, tá? Então aqui são alguns, é o que deve conter aí na notificação prévia. Parágrafo 1º. A notificação prévia deve indicar a infração disciplinar supostamente cometida e o dispositivo legal. Então isso é óbvio, né? Então deve indicar a infração disciplinar supostamente cometida
e o respectivo dispositivo legal. Parágrafo 2º. Após notificado, o acusado pode apresentar defesa prévia. Ele pode apresentar defesa prévia, bem como arrolar testemunhas. Tá? Então ele pode tanto apresentar sua defesa prévia, como ele também pode arrolar testemunhas. Isso aí é normal, né, pessoal? Isso aí é padrão. Agora vamos falar sobre o inquérito administrativo. Artigo 46. O inquérito administrativo deve obedecer ao princípio do contraditório, assegurado ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Veja que aqui o inquérito administrativo ele é diferente do inquérito policial, tá? No inquérito policial, por ele ser fase pré-processual, não é assegurado o contraditório e a ampla defesa. Por quê? Porque ele não está na fase do processo. Ele está na fase pré-processual, tá? Diferentemente do inquérito administrativo. No inquérito administrativo, já é admitido ali o princípio do contraditório, como também é assegurado aí ao acusado a ampla defesa, tá? Então veja que existe uma diferença entre o inquérito policial, né, para o inquérito administrativo, beleza? Artigo 47. Os autos da sindicância investigativa integrarão a sindicância contraditória ou o processo administrativo disciplinar como peça informativa da instrução. Parágrafo único. Na hipótese de o procedimento administrativo concluir que a infração é passível de tipificação como ilícito penal, a Corregedoria Geral encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público. Aqui o bicho pega valendo. Artigo 48. Na fase do inquérito, a comissão sindicante promoverá a tomada de depoimentos, acareações. Para quem não sabe o que é acareação, é quando você coloca duas pessoas frente a frente, tá? Para tentar descobrir quem está falando a verdade, beleza? Investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo quando necessário a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Artigo 49. É assegurado ao servidor indiciado o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e requerir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos quando se tratar de prova pericial, tá? Então aqui é um direito assegurado, né, ao servidor, tá? O servidor aí tem direito a se defender dentro aí do processo administrativo, tá? O pedido de produção de prova deve ser feito mediante requerimento entregue à comissão sindicante, que deve deliberar no prazo de 5 dias. O presidente da comissão sindicante pode denegar pedidos considerados impertinentes. O que é denegar? Negar, né? É só negar. Pedidos considerados impertinentes, ou seja, pedidos sem cabimentos, sem lógica, que não vai trazer benefício nenhum, tá? Meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos, tá? Então, existem aí pedidos que são feitos, né, que não tem relevância nenhuma. Então, o presidente da comissão ele pode negar esses pedidos, né, considerados aí irrelevantes para o processo, beleza? Será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito, tá? O servidor acusado ou seu procurador, quando constituído, devem ser intimados pessoalmente ou por outro meio que permita ter ciência inequívoca de seu conhecimento para acompanhamento dos atos instrutórios com antecedência mínima de 3 dias, tá? Parágrafo 5º. No caso de solicitação de perícia devidamente autorizada, cabe ao solicitante a operacionalização e o pagamento de seus custos, obedecidos os prazos aplicáveis ao rito correspondente, tá? Artigo 50. A prova testemunhal é sempre admissível.
A prova testemunhal é sempre admissível, competindo a parte apresentar no prazo estipulado o rol das testemunhas de defesa, indicando seu nome completo, endereço e código de endereçamento postal. Pessoal, perceba que eu estou adiantando o máximo, porque são assuntos que dificilmente caem em prova, tá? Muito difícil cair em prova, beleza? Então, vamos adiantar aqui o máximo possível para a gente encerrar aqui a lei complementar na nossa parte 5, certo? Parágrafo 1º. As testemunhas arroladas pela comissão sindicante serão notificadas com antecedência de 48 horas, ou seja, 48 horas antes daqui do arrolamento, né, de testemunhas, né, aí ser ouvida pela sindicância, né, terão que ser aí informadas com 48 horas de antecedência, tá? Parágrafo 2º. A parte será notificada para, querendo participar da oitiva das testemunhas arroladas pela comissão sindicante, com também antecedência de 48 horas, dados aí, né, a parte notificada, beleza? As testemunhas arroladas pela parte dentro do prazo previsto e deferidas pela comissão sindicante serão ouvidas em data e horário estipulados pela própria comissão sindicante, tá? Parágrafo 4º. A notificação das testemunhas arroladas pela parte será endereçada com antecedência mínima de 72 horas da data e horário designados pela comissão sindicante, a parte ou a seu procurador, que se responsabilizarão por apresentá-las na data e horário designados pela comissão sindicante. Cada parte pode arrolar no máximo o seguinte quantitativo de testemunhas: 3 testemunhas no caso de sindicância contraditória, 5 testemunhas no caso de processo administrativo disciplinar. Então aqui aí, nesse caso aqui da sindicância contraditória, o máximo são de 3 testemunhas. Já no PAD o máximo é de 5 testemunhas, tá? No máximo de 5 testemunhas, beleza? Excepcionalmente pode ser admitido quantitativo superior ao previsto nos incisos acima, especialmente se a pena aplicável for de demissão, cassação de aposentadoria e destituição de função de confiança, cabendo ao presidente da comissão sindicante definir o quantitativo, tá? Então, essa quantidade, né, de testemunhas poderão ser alteradas, tá? A depender aí do grau de seriedade, tá? Então, falar aqui, meu irmão, em demissão, cara perder a sua aposentadoria ou a destituição de função de confiança, tá? Aí, a depender da situação, se for nesses casos aqui grave, aí poderá ser dado aí, né? Dado entre aspas, né? Concedido pelo presidente aí da comissão um número maior do que existe desses aqui previstos no artigo 51, beleza? Artigo 52. As testemunhas devem ser intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão sindicante, devendo a segunda via, consciente do interessado, ser anexada aos autos. Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora marcados para a oitiva, beleza? Artigo 53. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito, tá? A comissão sindicante interrogará preferencialmente por, primeiro, as testemunhas da comissão sindicante e após as testemunhas da parte, tá? Então, o réu ali, suas testemunhas serão ouvidas após as testemunhas aí trazidas pela comissão. Que o objetivo é o quê? De punir, né? Quando a sindicância aí ela é formada, o intuito é de forma bem resumida, né? De lascar com o servidor,
certo? Parágrafo 1º. As testemunhas serão inquiridas separadamente, inquiridas ou ouvidas, né, como queiram. Parágrafo 2º. A comissão sindicante interrogará a testemunha primeiro e depois a defesa poderá formular perguntas tendentes a esclarecer ou complementar o depoimento. É isso, pessoal. São questões que muito difícil cair na prova de vocês, tá? Mas como é um dever meu de passar todo o conteúdo para vocês, então vamos continuar. Esse é o foco, beleza? Mas assim, tô lendo para vocês isso aqui só por uma questão de conhecimento mesmo, tá? A chance disso aqui cair em prova é muito baixa mesmo, certo, galera? Vamos lá, parágrafo 3º. As perguntas que não tenham pertinência com os fatos apurados poderão ser indeferidos mediante justificativa expressa no termo de audiência. Poder-se-á solicitar a testemunha que promova a identificação por meio fotográfico do acusado, mediante procedimento em que a foto do acusado seja posta ao lado de outras que com ele tenham qualquer semelhança, tá? Artigo 55. Presidente da comissão poderá determinar a oitiva de testemunhas referidas nos depoimentos, a cariação de 2 ou mais testemunhas ou de alguma delas com a parte quando houver divergência essencial entre as declarações. A cariação eu já expliquei a vocês o significado dela, né? Então, artigo 56, concluída a inquirição das testemunhas, a comissão sindicante promoverá o interrogatório do acusado. Parágrafo 1º. A parte será interrogada na forma prevista para a inquirição de testemunhas, podendo ser vedada a presença de terceiros, exceto a de seu procurador. No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente e sempre que divergirem suas declarações sobre fato e circunstância será promovida a cariação entre eles, tá? Aqui é colocar a galera frente a frente para saber quem está mentindo e quem está falando a verdade, tá? Parágrafo 3º. O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como a inquirição das testemunhas, sendo lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, sendo facultado, porém, reinquiri-las por intermédio do presidente da comissão. Artigo 57. Encerrada a instauração, a instrução e não havendo elementos suficientes para demonstrar a materialidade, a comissão sindicante poderá elaborar relatório preliminar pelo arquivamento, certo? Então, se foi feito ali vários levantamentos e não concluiu a culpabilidade do servidor, obviamente que o processo será arquivado, tá? Então, caso o corregedor delibere pelo não arquivamento em despacho motivado, os autos devem retornar à comissão sindicante para fins de indicação, tá? Então, isso aqui também muito raro de acontecer, né? E vamos lá para a indicação. Falar sobre a indicação. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do servidor com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. O indiciado deve ser citado por mandado expedido pelo presidente da comissão sindicante para apresentar a defesa escrita no prazo de 5 dias, assegurada a vista do processo de repartição. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo se iniciará a partir da última notificação. No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, para defesa contar-se-á da data declarada em termo próprio. Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital. Isso aqui a gente já viu. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para a defesa será de 15 dias a partir da data da última publicação do edital. Considerar-se-á revel o indiciado que regularmente citado não apresentar defesa no prazo legal. E aqui é o tal da revelia, né? A revelia será declarada por termo dos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa. Para defender o indiciado revel, o corregedor-geral
designará um servidor como defensor dativo, que deverá ser ocupante de carga efetiva superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado, tá? Pode o defensor dativo requerer a reabertura da instrução processual para a produção de novas provas e formular quesitos para peritos e testemunhas. No relatório circunstanciado conclusivo, apreciada a defesa, a comissão sindicante elaborará relatório minucioso que deverá conter a indicação sucinta e objetiva dos principais atos processuais, análise das provas produzidas e das alegações da defesa, conclusão justificada com a indicação da pena cabível à sua fundamentação legal em caso de punição, tá? Parágrafo 1º, havendo consenso, será elaborado relatório circunstanciado conclusivo e, no caso de divergência, será proferido voto em separado com as razões nas quais se funda a divergência. Parágrafo 2º, a comissão sindicante deverá propor, se for o caso, a desclassificação ou reclassificação da infração prevista na portaria instauradora, o abrandamento ou agravamento da penalidade, levando em conta fatos e provas contidos no procedimento. Por fim, outras medidas que se fizerem necessárias ou forem de interesse público, certo? Agora vamos falar sobre o julgamento. Processo disciplinar com o relatório circunstanciado conclusivo da comissão sindicante deve ser remetido à autoridade que determinou a sua instauração para julgamento dentro do prazo estabelecido para cada rito. Parágrafo 1º. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada do corregedor geral, este será encaminhado à autoridade competente. Quem será a autoridade competente? E aí no caso seria o prefeito, né? Aí no caso aí seria o prefeito, tá? Entende-se por autoridade competente para fins de julgamento. No caso aqui, o corregedor geral, nas hipóteses de penalidade de advertência ou penalidade de suspensão. E o chefe do Poder Executivo Municipal, no caso o prefeito, penalidade de destituição de função de confiança, penalidade de demissão, penalidade de cassação, de aposentadoria. Isso aqui é interessante vocês ou printarem ou anotar no caderno de vocês, tá? Caso caia alguma coisa referente à aplicação, né, de penalidade, certo? Vocês têm que ter em mente quais são as competências do corregedor geral, quais são as penas, né, em que o corregedor geral será a autoridade competente e qual será as penalidades em que o chefe do Poder Executivo, ou seja, o prefeito, será competente, beleza? Anotem isso aí, ou então deem um print na tela das duas situações aqui, aí, da autoridade competente do corregedor geral e o do prefeito, beleza? Parágrafo 3º, havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição de pena mais grave, nos termos do parágrafo anterior. Parágrafo 4º, reconhecida pela comissão sindicante a inocência do servidor, o corregedor-geral determinará o seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova constante dos autos, tá? Artigo 64. A autoridade competente para decidir não fica vinculada ao relatório circunstanciado conclusivo, admitindo-se o agravamento ou o abrandamento da penalidade constante do relatório circunstanciado conclusivo, a desclassificação e reclassificação da infração, a realização de novas diligências para os esclarecimentos que entender necessários, tá? Falar agora sobre os ritos. Os procedimentos disciplinados nesta lei complementar regem-se pelos seguintes ritos: rito sumaríssimo, sumário e o rito ordinário, tá? Agora a gente vai falar sobre cada uma dos três ritos. Rito sumaríssimo. O rito sumaríssimo deve ser utilizado para a apuração das seguintes infrações disciplinares. A primeira, danos ao erário em razão de conduta culposa, apresentar-se ao trabalho com barba por fazer, bem como bigode, bigodinho pode não, cabelos ou unhas que não sejam condizentes com a dignidade da instituição, tá?
apresentar-se com adereços não condizentes com a dignidade da instituição, utilizar insígnia, medalha, condecoração ou distintivo no uniforme ou desconformidade com a norma regulamentadora, deixar de comunicar a alteração de dados de qualificação pessoal ou mudança de endereço residencial ao órgão competente, faltar ao trabalho sem motivo justificável ou ausentar-se do serviço durante o expediente, durante a jornada de trabalho, atrasar sem justo motivo a trabalho para o qual esteja nominalmente escalado, apresentar-se ao trabalho com fardamento diferente daquele que tenha sido determinado, utilizar vestuário incompatível com a dignidade da função que exerce, alegar desconhecimento de ordens publicadas em boletim ou registradas em livro próprio. Parágrafo único. O prazo para o rito sumaríssimo é de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 15. Então, analisem isso aqui, ó, 30 mais 15, tá, pessoal? Artigo 67. O rito de que se trata essa subseção deve ser desenvolvido mediante o cumprimento das seguintes fases. E aí agora são as fases que a gente vai estudar. Instauração mediante a publicação de portaria nos termos desta lei complementar. Propositura, se cabível, de termo de regularização de conduta. Convocação da comissão sindicante. Eita, que veio erradíssimo. Convocação da comissão sindicante para fazer todo o levantamento, né? A notificação prévia do servidor acusado, realização de audiência de instrução, se necessária, indiciação do servidor, citação do indiciado, apresentação de defesa escrita, elaboração de relatório circunstanciado, julgamento pelo corregedor geral, citação do servidor quanto ao resultado do julgamento, abertura do prazo para recurso à autoridade competente, né? Na hipótese de aplicação de penalidade, publicação de portaria de extinção do processo no Diário Oficial, caso aí seja extinto o processo, né? Deve contar também ali junto, né, com a publicação da portaria. A portaria tem que ter o número do procedimento, a matrícula do servidor e o resultado do julgamento, tá? A anotação no prontuário do servidor. Oi, isso aqui é importante, viu? A gente já falou isso antes. E isso vale a gente ler aqui de novo para relembrar, né? Porque pode aí, tem grandes chances aí de cair na prova dos senhores, tá? O indiciado deve apresentar a defesa escrita dentro do prazo de 5 dias contados da data de citação. O julgamento pelo corregedor geral deve ser realizado em até 5 dias contados da data de finalização do relatório circunstanciado. Da decisão pela aplicação de penalidade, cabe recurso à autoridade competente a ser apresentado também em até 5 dias contados da data da citação do resultado do julgamento, tá? A decisão em sede de recurso deve ser proferida em até 5 dias contado da data da apresentação do recurso. Artigo 68. Na hipótese prevista no inciso 1 do caput do artigo anterior, o corregedor pode propor a assinatura de termo de regularização de conduta, pelo qual o servidor assume a responsabilização pelo dano, comprometendo-se a ressarcir ao erário, tá? Parágrafo 1º. A assinatura do termo de regularização de conduta pode importar na não aplicação da penalidade de advertência, tá? Então, se ele assumir aí se o servidor assumir, né, aí a questão do termo de regulação de conduta, no caso aí das penas de advertência, poderá ser revertida, tá? Firmado o termo de regularização de conduta, cabe ao corregedor geral elaborar um relatório circunstanciado conclusivo que encerrará o procedimento disciplinar, sem a convocação da comissão sindicante, tá? Encaminhar a comunicação oficial ao órgão responsável pela operacionalização do ressarcimento. Encaminhar a comunicação oficial à unidade responsável por realizar a anotação do prontuário do servidor.
ou seja, não vai lá para o prontuário dele, né? Aquela advertência que ele tomou, tá? Promover, se for o caso, os atos subsequentes no caso de infração conexa. Parágrafo 3º. Na hipótese de o servidor não aceitar firmar o termo de regularização de conduta, o corregedor-geral deve convocar a comissão sindicante e seguir os atos constantes neste rito ou do rito correspondente, tá? Caso aí o servidor ele não aceitar, caso ele não aceitar firmar o termo de regularização de conduta, tá? É uma hipótese, né? É uma hipótese. O cara pode se achar injustiçado, não vou assinar, então vamos lá para o processo, que lá eu vou provar a minha inocência, tá? Isso pode acontecer. Do rito sumário, o rito sumário deve ser utilizado no procedimento disciplinar de sindicância contraditória. O rito de que se trata esta subseção deve ser desenvolvido mediante o cumprimento das seguintes fases: instauração mediante a publicação de portaria nos termos desta lei complementar, contemplada a convocação de comissão sindicante, a notificação prévia do servidor acusado com abertura de prazo para indicação de testemunhas, realização de audiência de instrução, indicação do servidor, citação do indiciado, apresentação de defesa escrita, elaboração do relatório circunstanciado conclusivo pela comissão sindicante, julgamento pelo corregedor geral, citação do servidor quanto ao resultado do julgamento, abertura de prazo para recurso à autoridade competente, publicação de portaria de extinção do processo, caso aí seja extinto, né? Ali o processo, né? E aí deve constar o que? O número do procedimento, matrícula do servidor, o resultado do julgamento, respectiva anotação do prontuário do servidor, tá? O acusado deve apresentar o rol de testemunhas dentro do prazo de 3 dias, contado da data de notificação. O indiciado deve apresentar a defesa escrita dentro do prazo de 5 dias, contados da data da citação. O julgamento pelo corregedor-geral deve ser realizado em até 5 dias, contado da data da finalização do relatório circunstanciado e conclusivo. Parágrafo 4º. Da decisão pela aplicação de penalidade, cabe recurso à autoridade competente a ser apresentada em até 10 dias, contados da data da citação do resultado do julgamento. Parágrafo 5º. A decisão em sede de recurso deve ser proferida em até 10 dias, também aí contado da data da apresentação do recurso, tá? Artigo 71. O prazo para a conclusão do processo disciplinar sob o rito sumário não deve exceder 60 dias, contados da data da publicação do ato para instaurar o procedimento, tá? Falando sobre o rito ordinário, já está acabando, pessoal. Falta só alguns artigos aqui, tá? Já vi que passou aqui dos 30 minutos, mas aqui no máximo 10 minutos a gente finaliza aqui a lei complementar número 70, beleza? Tô adiantando o máximo possível aqui esses últimos artigos, tá? O rito ordinário deve ser utilizado para a apuração de infrações sujeitas a penalidades de suspensão superior a 5 dias, certo? Ou que possam acarretar a aplicação de perda de função de confiança, de demissão e cassação de aposentadoria, tá? Então, o rito ordinário ele deve ser utilizado para a apuração de infrações sujeitas a penalidade de suspensão superior a 5 dias, ou naquelas penalidades onde exista aí a perda de função de confiança, demissão, cassação de aposentadoria, beleza? O rito de que trata esta subseção deve ser desenvolvida mediante o cumprimento das seguintes fases: instauração mediante a publicação de portaria nos termos desta lei complementar, a notificação prévia do servidor acusado com abertura de prazo para a apresentação de defesa prévia e a apresentação de rol de testemunhas, realização de audiência de instrução, indicação do servidor, citação do indiciado,
a apresentação de defesa escrita com a realização de alegações finais, tá? Elaboração do relatório circunstanciado conclusivo, julgamento pela autoridade competente, citação do servidor quanto ao resultado do julgamento, abertura de prazo para recurso à autoridade competente na hipótese de aplicação de penalidade, publicação de portaria de extinção do processo do Diário Oficial Municipal, número de procedimento, matrícula do servidor, resultado do julgamento, respectiva anotação do prontuário do servidor, tá? É praticamente o mesmo padrão, pessoal. Praticamente o mesmo padrão, certo? O acusado deve apresentar a defesa prévia com a indicação do rol de testemunha dentro do prazo de 5 dias. O indiciado deve apresentar defesa escrita no prazo máximo de 10 dias. Dentro do prazo de 10 dias, né? O julgamento pelo autor competente deve ser realizado em até 10 dias. Tá? Da decisão pela aplicação da penalidade, cabe recurso à autoridade competente a ser apresentada em até 10 dias. E aqui é o recurso, né? A autoridade competente. A decisão em sede de recurso deve ser proferida em até 30 dias, contados da data da apresentação do recurso. Artigo 74. O prazo para a conclusão do processo disciplinar sob o rito ordinário não deve exceder 90 dias contados da data da publicação, tá? E aí poderá ser admitida a sua prorrogação por igual prazo, mais 90, quando as circunstâncias o exigirem, tá? Do recurso e da revisão. O servidor pode interpor recurso à autoridade competente, tá? Isso é óbvio, né? Isso é o recurso, você vai solicitar aí recurso justamente a quem está à frente ali do processo, tá? No recurso não é necessária a apresentação de argumentos novos, podendo ser alegadas questões sobre a regularidade do processo ou o mérito do julgamento. Na hipótese de penalidade, advertência e suspensão, caberá recurso ao secretário municipal da ordem pública e da defesa da cidadania. Na hipótese de penalidade de destituição de função de confiança, cassação e demissão, cabe recurso de reconsideração ao chefe do Poder Executivo, tá? Então, nos casos mais graves, recurso aí só com o prefeito, tá? Em caso de provimento do recurso, os efeitos de decisão devem retroagir à data do impugnado. O processo disciplinar pode ser revisto em até 2 anos contados da data do trânsito em julgado. Importante isso aqui, tá, pessoal? A pedido ou de ofício quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família pode requerer a revisão do processo. No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão deve ser requerida pelo respectivo curador. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos ainda não apreciados no processo originário. Parágrafo único. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente, tá? O requerimento de revisão do processo deve ser redigido ao corregedor-geral, que, se autorizar a revisão, deve encaminhar o pedido à comissão sindicante, tá? A revisão deve ocorrer em apenso ao processo originário. Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar. A comissão sindicante no processo de revisão deve adotar o rito sumário e os prazos dele constantes. O julgamento caberá à autoridade competente pela aplicação de penalidade. E aí a gente já viu, né? A depender da penalidade, pode ser ou o corregedor-geral ou o próprio prefeito, tá? Julgada procedente a revisão, deve ser declarada sem efeito a penalidade aplicada, estabelecendo todos os direitos do servidor. Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da penalidade. Então, se for feita aí a revisão do processo, não se pode, né? O cara tá pedindo para revisar, então peraí que eu vou aumentar a pena dele. Não, isso não pode, tá? Isso não existe.
da prescrição, a ação disciplinar prescreverá em 5 anos quanto às infrações puníveis com demissão, cassação da aposentadoria e destituição de fundo de função de confiança, tá? Então o prazo é de 5 anos para prescrever nos casos de demissão, cassação da aposentadoria e destituição de função de confiança, tá? Prescreve em 5 anos. Em 2 anos, quando a pena for de suspensão, em 180 dias, quanto aí a advertência, tá? Então, esses aqui são os prazos prescricionais, beleza? Então, veja que o poder público municipal, a administração pública municipal, tem até 5 anos para poder processar e julgar o servidor, tá? 5 anos. Ah, professor, mas é muito tempo, pô. 5 anos o cara, meu Deus do céu, é mais do que um mandato de um prefeito. Gente, tem processo que rola muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Podem ter certeza, tá? Então, assim, principalmente se for troca de mandato de prefeito, quando troca o secretário, quando. Meu irmão, é complicado, tá? 5 anos aqui, aí. Se iludam não, viu? Se iludam não, porque às vezes o tempo é curto para poder aí ser processado e condenado aí um servidor, tá? O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Então, olha, prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição. Então aqui é fácil aí. Abertura de sindicância ou instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão com trânsito em julgado, tá? Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. Os prazos previstos nesta lei serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado para o primeiro dia útil seguinte o prazo vencido em dia em que não haja expediente, tá? Por fim, disposições finais, artigo 85. As normas, instruções ou orientações regulares que, se for o caso, se fizerem necessárias à aplicação ou execução desta lei complementar, devem ser expedidas mediante atos do Poder Executivo. Esta lei complementar entra em vigor na sua publicação. E aí, finalizamos a lei complementar número 70, tá? Professor, o que é que o senhor me diz aí? O que é que eu devo estudar dessa lei complementar número 70? O que é que tem aqui de importante que eu tenho que me preocupar e o que é que eu não preciso me preocupar? Pessoal, lá no comecinho, né, como por exemplo as penalidades, né, os tipos de penas, né, que poderiam ser aplicados, lá no comecinho mesmo, lá parágrafo, artigo 4º, bem no comecinho, são aí temas de prova que podem ser cobrados aí na sua prova, tá? Então, a gravidade, né? Leve, média, grave ou gravíssima, também é interessante que vocês conheçam aí os tipos, né, de conduta e em qual situação se encaixaria aí a questão da gravidade, né, de leve, média, grave ou gravíssima. É interessante vocês também fazer essa leitura, né, de todos os artigos, todos os incisos, tá? E não é com o objetivo de gravar não, sabe? É de fazer uma leitura mesmo normal, a cada 2, 3 vezes na semana. Faz uma leitura aí da lei complementar número 70, tá? Vocês viram que ela é um pouquinho extensa, são 51 páginas, certo? Mas caso caia alguma questão sobre a lei complementar,
vocês vão estar aí, vocês estarão aí por dentro, né, de toda a parte de regime disciplinar, beleza? Então façam aí essa leitura, tá? Façam essa leitura aí semanal da Lei Complementar número 70 e vá pegando aqui todos os macetes, né? Os artigos aí que foram, né? Foram selecionados, né? Foram marcados. Então vá fazendo aqui essas anotações, que a probabilidade de cair em prova é grande, tá? Mas a partir dali do artigo 50 em diante, aí já começa a cair um pouco essa probabilidade de cair em prova, tá? Então aí, artigo 4º, por exemplo, tem aqui um asterisco, ó, então a probabilidade de cair esse assunto em prova é muito grande. Então vão fazendo essas anotações, ou então tire o print caso vocês queiram, né? Faça o print e aí, meu irmão, é só fazer aquela leitura, tá? Véspera de prova, faltando uma semana para a prova, dá mais umas 2 lidas na Lei Complementar número 70 para que vocês fiquem 100% por dentro de todo o conteúdo, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, espero que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem o like de vocês, isso aí até mesmo como forma de agradecimento, tá? Encerramos a Lei Complementar número 70, beleza? Sei que não é fácil, sei que foi muito extenso, a gente dividiu aqui em 5 partes a parte da Lei Complementar número 70, porém, como prometido a vocês, o nosso objetivo é deixar o conteúdo de forma mais adequada possível, tá? Como eu já falei várias vezes, eu sou servidor público do Estado, porém eu também sou concurseiro, né? Igual a vocês também vêm estudando, vêm buscando aí uma vaga, né? No serviço público, né? Em órgãos públicos. E assim, eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto é exaustivo. A gente tá buscando material na internet, tá buscando material em PDF, comprando aquelas apostilas que não prestam pra nada. Sei o quanto é frustrante até, né? Mas o material que eu passo para vocês é um material que eu queria ter quando eu estudava para concursos de âmbito municipal, tá? Então sei que não é fácil você encontrar esses materiais, esses PDFs, certo? E aí eu consegui no próprio site da prefeitura, e aí fiz o estudo de todo o material para passar para vocês de forma mais mastigadinha possível, tá, pessoal? Então o máximo que vocês podem, até mesmo por uma questão de agradecimento, tá? De retribuição, é de vocês se inscreverem no canal, curtir, né, o nosso vídeo, compartilhar o nosso vídeo e deixar lá nos comentários um agradecimento ou até mesmo uma crítica construtiva, né? Eu recebo várias mensagens de alguns seguidores agradecendo pelo bom trabalho, que a videoaula ficou bacana, que está estudando pelo nosso material. E assim, é muito gratificante, pessoal, muito gratificante mesmo, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Fiquem todos com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo, beleza? Valeu, pessoal, tamo junto, forte abraço, valeu!